Tem sido um tempo muito bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lembrando que a palavra Pentecostes significa festa da colheita, o início da estação da colheita. E uma vez que nós lemos aqui que é dia de Pentecostes, não é tempo apenas de uma colheita como era para o judeu naquele dia de safra, de frutos, de trigo ou de qualquer coisa que seja do campo. Mas nós compreendemos que o Senhor escolheu esse dia para derramar o seu Espírito, também nos chamando, nos incitando, nos provocando a viver uma colheita de almas, uma colheita de salvação. E como eu disse aqui, é o início da festa da colheita. Não é o final da festa da colheita. Porque às vezes parece para alguns que Pentecostes foi a celebração do final da festa da colheita. Porque se nós deixamos o Espírito Santo, os sinais e maravilhas, a expectativa do mover de Deus lá no livro de Atos, então a nossa compreensão é que aquilo foi o fim da festa da colheita. Então acabou. Todo cristão sensacionista, todo cristão que tem uma compreensão de que o mover sobrenatural do Espírito Santo, de que os dons ficaram lá no livro de Atos dos Apóstolos, estão pensando que a festa da colheita é o final. Não, a festa da colheita é o início. O Espírito Santo estava apenas dando start naquilo que nós devemos desfrutar e viver hoje. Na verdade, o livro Atos dos Apóstolos se chamaria melhor se fosse Atos do Espírito Santo. Talvez você pense, meu Deus, pastor, você está reescrevendo a Bíblia. Calma, calma. Quando a palavra foi escrita, não tinha título, subtítulo, ok? Isso foi colocado para melhorar a sua compreensão acerca do tema que está sendo tratado ali. Mas os apóstolos, Lucas, quando eles estavam escrevendo, eles não colocaram lá tema Atos dos Apóstolos. Ok? Alguém colocou isso para melhor didática e foi ficando. Então, quando eu leio que o Espírito Santo não fez através só da vida dos apóstolos, mas tinha um evangelista lá, quantos sabem disso? Tinha o evangelista Filipe. Tinha o diácono Estevão, aleluia. Tinham as filhas de Filipe que profetizavam. Nós tínhamos o profeta. Nós tínhamos pessoas que não carregavam títulos, mas estavam carregando a glória. Aleluia. Isso é uma boa notícia para você. Já pensou se fosse apenas para as pessoas que têm títulos? É para todos aqueles que entenderam o sacerdócio universal. É para todos aqueles que entenderam que uma vez que você se tornou morada do Espírito Santo, você é sacerdote, você é filho, é para você. Então, o livro de Atos, melhor seria chamado, e eu quero que você, toda vez que lê, não corra o risco de pensar que são atos apenas dos apóstolos, mas são atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos evangelistas, na vida dos profetas, na vida de nascidos de novo, que decidiram participar da festa da colheita, que decidiram ser trabalhadores desse tempo, junto com Deus, continuando aquilo que Jesus começou. Atos 10, 38. Enquanto vocês não decorarem, eu vou ficar repetindo e repetindo e repetindo. Atos 10, 38. Tudo que Jesus fez porque Deus era com ele. E Deus era com ele por meio do apoderamento da pessoa do Espírito Santo. Que boa notícia. Que boa notícia. Que tudo que Jesus fez porque Deus era com ele. Por meio do poder do Espírito Santo. Porque nós jamais poderíamos fazer tudo aquilo que Jesus fez se nós não tivéssemos recebido o mesmo Espírito. Tudo que Jesus fez porque Deus era com ele, por meio do poder do Espírito Santo. Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Aleluia. Então eu tenho uma boa notícia, Deus é com você também. Você recebeu o Espírito Santo como que uma mensagem também, dizendo para você, o céu é com você. Deus é com você. O céu é com você. Deus quer entrar em parceria com você. Vamos lá, meu irmão. Deus está nos chamando para entrar em parceria com Ele.
Não porque Ele precisa, mas porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que é bom. Aleluia, que é maravilhoso. Que foi para essa natureza que nós nascemos. E Deus está te chamando para entrar em parceria com Ele. Porque Ele quer estar conosco. Já ensinei para vocês o conceito de trabalho no reino. O conceito de trabalho no reino não é sobre fazer coisas para Deus e uau, eu estou vivendo milagres, eu estou sendo usado. Não, é mais profundo que isso, é uau, eu estou andando com Deus. Eu estou andando com Deus. Trabalho para nós deve ser sinônimo de intimidade. Quando Deus me chama para um trabalho, não é sobre o que eu vou fazer, os status que isso carrega, mas é a oportunidade de trabalhar com Deus. Quando um pai... meu Deus, eu já estou te distanciando do que eu tinha projetado antes para falar. Quando um pai convida um filho para lavar o carro, o pai não tem qualquer expectativa de que o filho possa lavar o estofado do carro e deixar limpo. Não tem qualquer expectativa de que o carro vai ficar limpo só com o filho fazendo. Não tem qualquer expectativa. Um pai, quando chama um filho para lavar o carro, ele está chamando para ter relacionamento, transferir natureza, transferir discipulado, transferir identidade. Sim ou não? Tempo de qualidade. Sim ou não? Então, quando Deus te chama, você acha que Ele está chamando porque você sabe lavar o carro? Eu já aprendi, já faz um tempo, que o que Deus espera de mim é que eu não atrapalhe. Que eu interaja com Ele e não atrapalhe, irmão. Você quer ajudar Deus? Quem quer trabalhar com Deus e ter sucesso? Não atrapalha. Não atrapalha. Quando o Espírito Santo desceu, quando o Espírito Santo plantou Jesus em Maria, quando Maria ouve o anjo dizendo para ela como que vai acontecer, ela pergunta, o anjo diz, né, você vai dar à luz ao Filho de Deus, e ela pergunta como? Ela pergunta como? E o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ô Maria, é o seguinte, descerá sobre ti o Espírito Santo. Como? Deixa o Espírito Santo descer e fazer. É mais ou menos assim, não atrapalha, coopera. Amém? Coopera. E o que Deus está nos chamando é para cooperar com Ele. Toda vez que a gente tenta fazer sozinho, é a gente lavando o carro e o pai voltando e falando, você passou a bucha do outro lado, infeliz. Você passou a bucha do outro lado. É a gente arranhando o carro toda vez que a gente ousa tentar trabalhar sem o Espírito Santo. Então Deus nos chama para cooperação, para trabalhar com Ele. E aí vir para a igreja trabalhar na sua função, seja ela qual for, ou acordar de manhã para o seu trabalho, porque o conceito é que tudo aquilo que nós fazemos deveria ser para a glória de Deus, deveria ser ministério, amém? Ministério não é um negócio que eu coloco. Eu coloquei meu ministério. Cadê o crachá, Antônio? Deixa eu colocar meu ministério aqui. Coloquei meu ministério. Tirei meu ministério. Estou no ministério. Estou sem ministério. Quem faz isso, geralmente está sem ministério o tempo todo. Com ou sem crachá. Com ou sem o título, a camisa. Ministério começa quando eu acordo. Tudo é ministério. Ou deveria ser. E aí as coisas vão ficando mais prazerosas. Vai sendo delicioso servir a Deus. Quando eu estou aqui tocando, não primariamente com a expectativa, não que não tenha que haver, porque todo sacerdote é levantado diante de Deus a favor dos homens, mas é primeiramente ao Senhor. Eu estou aqui tocando, a minha expectativa primária é interagir com a presença de Deus. Claro que você tem e deve ter a expectativa que você seja canal e as pessoas sejam tocadas. Quando você vem para cá, você não pode ter um sentimento egoísta que só você receba. Você tem que ser canal, mas a ação secundária só vai acontecer com a primária. Só vai acontecer das pessoas serem tocadas se você for incendiado, meu amigo.
Os meus ministros, diz o Senhor, são como labaredas de fogo na minha presença. Aleluia. Por que eles são labaredas de fogo? Porque eles vieram do fogo, ou porque eles estão no fogo. Eles queimam porque eles estão em interação com a presença. Meu irmão, todo ministro que tem a senha do céu, é porque ele não chega aqui para fazer. Ele chega estando no Senhor, interagindo com o Senhor em cooperação. E o objetivo dele como eu disse, não tem peso. Quando você está vendo a oportunidade de trabalhar com Jesus. Como eu sempre digo para vocês, logo eu, logo você. Logo eu, logo você, que éramos inimigos de Deus. Logo eu, logo você, que se tirar Jesus, não sobra nada de bom. Que se tirar a presença, não sobra nada. E Deus nos chamou para trabalhar com Ele. Aí, meu irmão, não tem como um crente entender, no nível da informação pode até ser, mas descer para o coração um negócio desse, e você não ter alegria de pregar o evangelho, não ter alegria de estar servindo no reino, seja no que for. Porque você, logo eu, estamos agora envolvidos em algo santo. Aleluia! Nós estamos, diga para quem está do seu lado, você está envolvido no negócio de Deus. Você está envolvido na colheita que Deus começou. Aleluia! E chamou eu e você para participar junto com Ele. Logo você, meu irmão, logo eu. Que privilégio, eu oro para que isso caia como revelação no nosso coração. Aí a gente não vai ter tanto ministro cansado e reclamando, por falta de tapinha nas costas, por falta de ser visto, por falta de apoio disso e daquilo, porque perdeu a noção do privilégio que é cooperar com a presença de Deus, irmão. Aleluia! É nisso que nós estamos envolvidos, meu irmão. Então, voltando lá no livro de Atos, vamos ler agora. Vamos ver se eu consigo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Deixa eu falar algumas coisas sobre o batismo do Espírito Santo, continuando, né? Lembrando que o batismo do Espírito Santo é uma segunda grande experiência com o Espírito Santo. Segunda, não dizendo que é a última. Mas a primeira é o novo nascimento. O Espírito Santo te leva a nascer de novo. A segunda é o batismo do Espírito Santo. Na primeira, nós recebemos o Espírito Santo dentro. Na segunda, para melhorar o seu entendimento, nós nos deixamos ser mergulhados nessa presença. Nós nos deixamos ser tomados por inteiro pelo poder do Espírito Santo. Então, é uma segunda experiência que se difere da primeira. Alguns irmãos carismáticos acreditam que o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento é uma experiência só. Que você nasceu de novo, você já foi batizado com o Espírito Santo. Nós, dessa casa, não acreditamos dessa maneira. Nós acreditamos que há duas experiências, podendo acontecer simultaneamente. Eu conheço, já vivenciei, vi algumas vezes, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Pessoas nascendo de novo, entregou a vida para Jesus, seja no seu lugar ou aqui na frente, entregou a vida para Jesus, nasceu de novo. Segundos depois, recebeu o batismo do Espírito Santo. Isso ofende a mente de alguns, né? Isso ofende. Como assim? Não fez nada assim de ficar esperando e por acaso para nascer de novo tu fez? Porque se tu fez, você não nasceu. Porque as suas obras não podem te santificar, as suas obras não podem te justificar. É graça de Deus, já expliquei isso aqui na última vez. O derramamento do Espírito Santo
O batismo é uma segunda experiência, mas não se difere da primeira quanto ao fato de que é graça de Deus e deve ser apropriado pela fé. Ok? Então, está aqui, aceitou Jesus, de repente, começa a orar no Espírito, começa a orar em outras línguas. Cai cheio do Espírito Santo, tomado pelo fogo de Deus e é batizado no Espírito Santo. Simultaneamente. Acabou de aceitar Jesus. Alguns dias atrás, não tem muito tempo, nós vimos aqui pessoas sendo liberta de opressão demoníaca. Liberta. Depois de livre, está de pé e de repente o Espírito Santo encher. Ai, pastor, mas tinha demônio. Você tem que se preocupar é com a casa que está vazia, não é com a casa que Deus está enchendo não, meu filho. Pelo amor de Deus. Você tem que ficar feliz. A Bíblia diz que se a casa está vazia, o diabo vai e busca mais 7. Então a casa não pode ficar vazia nem um segundo mesmo, não. Se a casa vazia, quanto mais tempo vazia, mais risco da volta do diabo. Então que, quando alguém for liberto, que seja cheio, cada cômodo, o mais rápido possível. Amém, irmão? E geralmente é assim. A Bíblia diz, aquele que foi muito perdoado, muito ama. Aleluia! O cara está lá, a moça está lá, chegou opressa na igreja, cheia de demônios, oprimida, aprisionada, aí de repente é livre no poder de Deus, no poder do nome de Jesus, e de repente é cheio do Espírito Santo. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Glória a Deus. Agora, por que que uns recebem de maneira tão fácil, entre aspas, ou não também, tira as aspas, de maneira tão fácil, e outros não? Dentre alguns motivos, um deles é esse. É porque aquele que chegou sujo de lama, ou que tem consciência da podridão da sua vida, uma vez que é perdoado, muito ama. Eu preciso de Deus. O problema é que quando a nossa podridão não é tão visível, vamos lá, quando a gente chega limpinho por fora, moralmente limpinho, mas podre por dentro, a gente acha que é mais santo do que o outro, que precisa menos do que o outro. Você nasceu na igreja? Nasceu lá na Santa Casa de Misericórdia lá, né? Você entendeu o que eu disse. Você cresceu no lar cristão? Nunca se desviou? Eu acho esse testemunho lindo. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém tem que querer construir um testemunho de ter ido lá no mundo, fazer um monte de lenha e voltar para ter um testemunho bonito para contar. Testemunho bonito é alguém que foi fiel ao Senhor. Mas esse alguém que foi fiel ao Senhor, um dia, com 12 anos de idade, 10 anos, em algum momento, ele entregou a sua vida a Cristo. Ele entregou a sua vida a Cristo. Portanto, esse alguém precisa entender que ele foi muito perdoado. Ainda que o pecado do outro seja mais escandaloso, mais imoral, ou seja o que for na sociedade. Se você foi salvo, meu amigo, você foi muito perdoado. Você foi muito perdoado, porque o seu pecado era impossível para Deus digerir. Custou o sangue de Jesus. Então você foi muito perdoado. Ah, mas você foi muito perdoado. E você não pode se esquecer disso. Porque aí você vai ser, o que nós falamos e temos falado, bem-aventurado, mais do que felizes são aqueles que são pobres de espírito. O que é pobreza de espírito? Quebrantamento. Dependência de Deus. Não importa o que eu tenho, não importa o que eu conquistei, não importa o quanto as pessoas acham que eu sou limpo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu careço do poder de Deus. Eu dependo da graça de Deus. Aí é alguém fácil para Deus, irmão. É alguém fácil, é alguém que está assim, Jesus chega, eu preciso. Jesus oferece alguma coisa, é para mim mesmo. É comigo mesmo, eu preciso.
se estou crescendo no espírito, estou crescendo em caráter, é justamente por causa do Senhor me curando. E eu quero continuar assim. Como eu disse, se tirar Jesus, não sobra nada de bom de mim. Então, dependência do poder de Deus. Não sei nem como que a gente chegou aqui. Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre ser uma segunda experiência, não é isso? Então, é uma segunda experiência. Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, essa experiência do batismo do Espírito Santo, ela traz uma manifestação visível. Uma manifestação visível, que nós olhamos e vivemos ali, que é o falar em outras línguas. Essa mesma manifestação, ela vai se repetir em outros episódios do derramamento do Espírito Santo para o batismo. Porém, nós vamos ver em alguns momentos, eu não posso afirmar que não aconteceu, mas a Bíblia não fez questão de dizer. Outros momentos onde o Espírito Santo desceu, nós vamos ler daqui a pouco, encheu pessoas, batizou, e não houve a manifestação do falar em línguas. Não houve a manifestação do falar em línguas, houve outras manifestações visíveis. O que precisa ficar claro é que se alguém é cheio do Espírito Santo, haverá manifestações visíveis. Fruto, caráter transformado, paixão, dons espirituais que não se resumem ao falar em línguas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Lá no livro de Samuel, quando vai falar sobre a consagração de Saul, Samuel diz assim para ele: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, transformará você em um novo homem e você irá profetizar. Então, olha só, duas manifestações pós ser tocado pelo Espírito Santo. E olha que ele estava baseado em promessas mais baixas do que a nossa. E um plano, uma dispensação inferior à nossa, como diz o próprio escritor do livro de Hebreus. Primeira manifestação do Espírito Santo, gente, que é a que mais importa: transformar você em um novo homem. Transformar você em uma nova mulher. A segunda, desde lá a gente vê uma linguagem transformada. O que precisa ficar claro para nós é que quando o Espírito Santo enche alguém, depressa, nós vamos ver uma linguagem ser transformada. Por quê? Diga comigo, a boca fala o que está cheio o coração. Se você foi cheio do Espírito Santo, o fogo que está aqui vai ter que queimar sua língua, irmão. Aleluia. E não é queimar para falar sua língua estranha, não. É para calar ela também. Amém? Hein? Hein, fofoca? Eita glória! Ah, meu Deus, se... Rapaz, as igrejas pentecostais, nós nos consideramos pentecostais. Os nossos irmãos, que assim, pensa um povo que é famoso por ser fofoqueiro. É porque eles são cheios para falar em línguas, mas não para calar a boca. Não, é cheio para o Espírito Santo falar na boca deles uma linguagem espiritual, mas não é cheio para deixar o Espírito Santo controlar a língua. Então o fogo que está no coração, o fogo que está aqui no coração, ele vai explodir na minha boca. Por isso que eu quero falar com vocês mais domingo sobre o conceito de liberdade no Espírito. Então eu estou cheio, explode na minha boca. Explode, eu começo a falar a linguagem do céu. Eu começo a falar profecia, animar, fortalecer, consolar, exortar. Quando eu sou cheio do Espírito Santo. Agora, nós vemos aqui em Atos, em outros momentos, como eu disse, o falar em línguas. O falar em línguas para edificação, vai ter um dia que eu vou ensinar só sobre isso. O falar em línguas para edificação, que é o que o apóstolo Paulo vai falar quando ensina sobre falar em línguas. O falar em línguas para edificação, ele é um dom de Deus dado para todos. Dado para todos. Dado para todos. Da parte de Deus, todos podem falar em outras línguas. Todos podem. Eu não estou dizendo que todos falam. Por alguns motivos, um deles, bloqueio mental. Alguns não falam. Mas da parte de Deus, já foi liberado. Porque essa é a linguagem do Espírito que está aí dentro de você. Podem, devem, podem. Mas, diferente de alguns irmãos pentecostais, de boa parte, porque
boa parte dos pentecostais acreditam que é necessário a evidência do falar em línguas para testificar que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Nós não cremos assim. Não cremos assim, não porque Deus não deu a todos, porque há outros motivos, como eu disse para você, uma alimentação mental, uma incredulidade, uma dificuldade com o tema e outras coisas. Mas da parte de Deus, já foi dado. Agora, alguém que não falou em línguas, quer dizer que não foi batizado com o Espírito Santo? Para nós, não. Por quê? Porque nós vamos olhar nas Escrituras e nós vamos ver que há momentos que, apesar de você poder criar, mas eles falaram, mas a Bíblia não diz. E se eles falaram, a Bíblia não diz, tem um motivo. Talvez para proteger o fato de que alguns realmente não falam no primeiro momento. E nós não temos o direito de dizer que não foi batizado com o Espírito Santo. Porque há outras evidências do batismo. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 4, verso 31. É um outro derramado do Espírito Santo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantas pessoas? Aleluia. Isso é uma boa notícia para nós, hein? Se fosse alguns, você poderia ficar de fora, hein? Se fosse alguns, quem ia garantir que você era um dos alguns? Mas aqui diz que foram todos. Esse é um fato que a gente percebe com constância quando o Espírito Santo é derramado. Porque revela a vontade de Deus. Quando ele vem, ele quer que todos recebam. Todos recebem? Infelizmente não. Mas a vontade de Deus é que todos recebam. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É isso que está aí? Não. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Um grande sinal de alguém apoderado pelo Espírito Santo. Falaram para os apóstolos, vocês não falam mais disso não. Não falam mais desse Jesus, não falam mais desses milagres. O que é a resposta dos apóstolos? Como não falaremos daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido? Aleluia, como disse o profeta, existe um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Cheio da presença. Falar com ousadia. Era um crente nominal. Cheio do Espírito. Deixa eu melhorar o termo aqui para não te confundir. Tem o Espírito Santo, aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, mas era um crente nominal. Constantemente paralisado pelo espírito de timidez, na dele, dificuldade de testemunhar o que Jesus estava fazendo. De repente, recebe uma carga do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. O que está dentro vem e toma, mergulha no Espírito, batizado num culto, sente a glória de Deus, o fogo de Deus. Pronto. Não falou em línguas. Embora na nossa concepção como igreja, pode. É da vontade de Deus. Mas não falou, não foi batizado? Como é que você fala que não foi? O cara sai pregando para todo mundo, querendo orar pelos outros, contando o testemunho dele. Você vê um antes e depois. Vai falar que o cara nasceu de novo? Tinha vida entregue a Jesus. Ele não nasceu de novo. Ele deu um mergulho no Espírito Santo. Ousadamente. Olha, santificação radical, devoção radical, são frutos de alguém batizado no Espírito. O próprio fruto do Espírito Santo. Um caráter transformado, a personalidade do Espírito Santo, que antes estava dentro, eu vou chamar de personalidade, é por isso que na bênção eu sempre falo, né? Agora eu esqueci, que se eu não falar na ordem eu nunca sei, irmão. Vou abrir meu coração para você. A bênção que eu dou no final eu só consigo falar se eu falar do início. Do início. Mas eu falo para você a consolação e a personalidade do Espírito Santo. Personalidade aqui é o fruto. O poder, a consolação e a personalidade do Espírito Santo. Então a personalidade do Espírito Santo está dentro. Eu fui batizado, agora eu estou imerso no Espírito. Aí a minha personalidade agora ela ficou em segundo e terceiro plano. Quem governa é o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão e aí por diante. Alegria. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Então, aleluia.
Deixa eu achar aqui o próximo ponto aqui para nós. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 agora. Enquanto você abre, então vamos lá. Deus liberou para todos. Quando a gente lê em Atos 2, o que a gente vê lá? Línguas como que de fogo, línguas de fogo, que eu já expliquei que não é uma língua gigante, amém? Apaga isso aí, essa ideia de sua cabeça. É língua, aquelas faixas de fogo que saem da fogueira quando você está mexendo ali. Você mexe nela, sai aqueles clarão de fogo. Fogo sobre a cabeça de cada um deles. É como se Deus tivesse olhado e contado. Vou mandar para cada um presentinho para cada um deles. Deus liberou para todos, Então é para você também. Outro ponto importante, só recuperando aqui o que eu já falei antes. Existe a segunda grande experiência com o Espírito Santo, que é o batismo. Mas não é a última. Não é a última. Existe um momento que nós recebemos o batismo do Espírito Santo e aquilo nos marca para sempre, aquela experiência. Você consegue identificar que a sua vida houve um rompimento antes e depois daquilo. Agora, essa experiência não é a última, porque nós acreditamos que existem batismos no Espírito. Porque batizar é mergulhar. Mergulhar. Então eu acredito que eu posso ser batizado no Espírito Santo uma vez, isso vai me marcar para sempre. Pode ser que eu tenha experiências depois, até mais intensas, mas nada supera a marca que faz em nós. Quando eu digo mais intensas, é que você sentiu mais, experienciou outras coisas, mas a primeira marca para sempre. Agora, é possível você viver mergulhos constantes no Espírito Santo. Porque apesar de termos sido mergulhados, é algo complexo isso. Apesar de você ter sido mergulhado no Espírito Santo, você poder continuar mergulhando. Porque é um oceano que a gente não consegue achar o fim, irmão. Aleluia. Tem gente que deu um mergulho no mar, lá no Rio de Janeiro, deu um mergulho assistido no barco lá para ver os peixinhos. Aí foi lá e botou o pezinho lá no fundo. Aí ele saiu de lá achando que aquilo é o fim do mar. Não, né? Não é porque você botou o pé no fundo que você chegou no fim do mar. Vamos lá, irmão. Esse que é o perigo da gente achar que a minha experiência com o Espírito Santo é o fim. Irmão, não é porque a sua experiência foi aquela que aquilo é o fim, irmão. Ó, pode bater perninha, meu irmão. Pode bater braço aí, mergulhar, que quando você achar que chegou no final, eu garanto para você, pode mergulhar que você não chegou. Depois de uma grande experiência com Deus, pode mergulhar. Existe mais, irmão. Se até hoje os pesquisadores dizem que não acharam o fundo do oceano, algo natural, não conseguiram chegar no fundo ainda. Você acha que você chegou no fundo porque teve uma experiência com Deus há 6 meses atrás? Tem alguns que botaram o pezinho há 3 anos, saudosismo há 3 anos. Ai, quando eu fui cheio do Espírito Santo? Já faz 3 anos, irmão. Quando eu fui cheio do Espírito Santo? Já faz 10 anos, irmão. Você vai ficar nesse saudosismo até quando? Deus não é um monumento, Deus está em movimento. Deus não parou lá naquela sua experiência. Deus está pronto, está se movendo. Vai, mergulha. Tem mais, tenha fome. Recupera a fome que você teve naquele dia que se jogou no Senhor. Atos 2, todos são cheios do Espírito Santo. Atos 4, o que diz lá? Que você leu? Todos. Todos. Então, Pedro está em Atos 2? Tá. Pedro está em Atos 4? Tá. Pedro está na casa de Cornélio, em Atos 10? Tá. E nas 3 vezes diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedrão, já falei para vocês.
Pedrão é um protótipo de faminto para nós, irmão. Ele está na casa de Cornélio, aí ele vê o Espírito Santo, ele pula para dentro. Quero mais. Então existem mais batismos. Eu estou sendo batizado no Espírito Santo já faz anos. E eu vou entender que eu estou com um problema o dia que eu parar de mergulhar nele. Tem mais, irmão. Agora tem fome, tem mais fome aí? Mais tem mais fome aí? Mar tem vontade de mergulhar? Ou você, botei o pé no fundo, tá bom. E tudo bem, irmão. Tudo bem, eu respeito isso. Te dou a dessa da comunhão. Somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. Eu amo a sua vida. Você tem esse direito. O amor de Deus não busca os seus próprios interesses. O interesse de Deus pode ser que você receba mais, eu sei que é. Mas se não for o seu, Deus vai te constranger, te cercar, te provocar. Mas você não vai ser obrigado. Você pode viver a vida inteira como um crente nascido de novo, sem experimentar o céu na terra. Eu não consigo. E tem mais gente aqui que não consegue, amém? Eu quero mais. Eu sei que tem mais. Eu quero interagir com o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo. Hoje eu conheço em parte. Nossa, o dia que isso saltou no meu coração desse jeito que eu vou falar para vocês foi incrível. Talvez para você pareça pouco. Pareça nada demais. Mas para mim aquilo caiu como revelação. E eu tenho perseguido isso. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, em parte conhecemos. Mas haverá um dia que nós o conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Quando eu li em parte conhecemos, aí eu perguntei, qual é a parte que o apóstolo Paulo conhece e qual é a minha? Qual a conclusão que eu cheguei? O em parte do apóstolo Paulo é maior do que o meu, sim ou não? Irmão, eu sei que você me ama, mas peraí. Pode ser sincero. Irmão, ele diz, eu fui no terceiro céu. Nós sabemos que é ele quando ele está falando. O em parte que ele conheceu é uma parte. Mas ele deu um mergulho no oceano que eu não fui ainda. O em parte dele é maior do que o meu. O em parte dele é maior do que o seu ou não é? Você conhece Deus em parte. Qual a sua parte? O quanto você conhece? Compara com o apóstolo Paulo. Dá para você mergulhar mais fundo ou não dá? Qual que é a boa notícia? O apóstolo Paulo é homem. Como vai falar de Elias, a palavra, homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. A boa notícia é que eu estou falando dessas coisas de mergulhar e talvez você pense, pastor, que Deus é esse infinito todo, que Deus é infinito, eu posso mergulhar nele, tem mais. Amém, eu concordo. Dizer que Deus é finito, eu não vou fazer isso. Seria de uma grande ignorância. Mas daí que eu vou experimentar isso, aí já é outra coisa. Só que nós agora estamos falando do apóstolo Paulo, homem como você. Homem como você, sujeito às mesmas paixões, resgatado pelo amor de Jesus como você. E ele diz, em parte conhecemos. Quando eu olho para a parte que ele conhece para mim, eu chego numa conclusão. Eu posso conhecer uma parte maior. Eu vou passar a vida inteira e vou terminar o último dia da minha vida, como o apóstolo Paulo dizendo, eu conheço em parte. Mas uma coisa eu quero poder dizer, a parte que eu conheço hoje é maior do que a que eu conhecia quando eu tinha 20 anos de idade. Aleluia! Eu não preciso esperar a eternidade para conhecer uma parte maior. O todo só a eternidade me reserva, mas eu posso conhecer mais. E quem é meu guia? Quem estava aqui na mensagem que eu preguei sobre isso? Quem é o meu guia? O Espírito Santo, irmão. Ele é o guia. E ele está aqui para isso. Para nos guiar a toda a verdade. Para nos levar nesse mergulho no caráter de Deus, nas Escrituras, conhecendo mais e mais o Senhor. O Espírito Santo quer pegar na minha mão e me levar para esse lugar. Para esse mergulho. O Espírito Santo está sempre conosco, mas ao mesmo tempo à frente. Vem, 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 vem. Quando o profeta está lá com águas aqui, ó, no calcanhar, a Bíblia diz que o anjo saltou à frente. E aí depois ele foi.
Aí as águas estavam nos joelhos. O anjo saltou à frente. Águas na cintura. O anjo saltou à frente. Ele foi indo. Então o Espírito Santo está em nós, mas ao mesmo tempo ele vai à frente, nos fazendo um convite. Tem mais. Tem mais. Eu preciso não me paralisar no lugar que eu estou hoje e entender que tem mais. Que o Espírito Santo pode me levar para um lugar mais profundo em Deus. E que eu posso vivenciar isso. Está para mim isso, está para você. Agora para nós orarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Aleluia. Quero lembrar aqui o que eu ensinei também alguns dias atrás. Quem estava nos arredores de Samaria quando os samaritanos resistiram ao ministério de Jesus e pensou assim: vamos orar aí para cair fogo do céu e matar esses miseráveis aí. Quem estava lá? João, Tiago e João. João estava lá. Agora quem que o Espírito Santo manda chamar? Quem que o Espírito Santo manda chamar para orar pelos samaritanos? João. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quantos querem? Tu vai ter que amar a gente que se odiou um dia. Deus pode te colocar na mesa com os seus adversários e falar assim: serve ele. Você está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo pode te levar a lugares que você julga difícil. Pedro, igualzinho. Deus precisou dar uma visão para Pedro. Pedro, gente, discípulo. Já tinha recebido o Espírito Santo, o batismo, o novo nascimento e o batismo. E ele precisa que Deus dê uma visão para ele, mostrando que era para pregar para os gentios, gente igual Cornélio. O Espírito Santo é o Senhor. Lembra, ser batizado com o Espírito Santo não é apenas ter o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo presidente. Ele que dá o decreto, meu irmão. E ele vai virar e falar assim: vai ali, vou nada. Como é que você não vai? Então vamos lá, continuando. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Semana que vem eu vou falar sobre impartir. Eu quero falar sobre transferência de unção. Quero falar sobre imposição de mãos. Porque aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas quando os apóstolos impuseram as mãos. É o único meio de ser cheio do Espírito Santo? De jeito nenhum. O meio universal é fome, irmão. É fome de Deus. Mas uma das maneiras de alguém ser batizado no Espírito Santo é pela imposição de mãos. É pela imposição de mãos. Impondo as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Receberam uma ativação. E eu quero impor as mãos, como fiz na última vez, sobre algumas pessoas, hoje de novo. Se você está aqui e você tem sentido essa fome de Deus, fome demais do Espírito Santo. Se faz sentido essa fome no seu coração, daqui a pouco eu vou chamar você aqui para vir à frente, para que a gente imponha as mãos sobre você. E eu creio que alguns, todos aqueles que quiserem podem ser batizados no Espírito Santo. Mas é o que eu tenho ensinado. Aqueles que querem, ao não receberem, não se ofendem. Eles continuam querendo, irmão. Porque eles querem. Quem se ofende só descobre que não queria de verdade. Agora uma outra coisa. Sobre a manifestação do dom de orar em línguas.
O texto lá em Atos, capítulo 2, vai dizer que o Espírito do Senhor pousou sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Quem concedeu o dom? O Espírito Santo. Diga comigo. Quem concedeu o dom? O Espírito Santo. Quem falou? Eles. Irmão, toda manifestação de dom espiritual, ela envolve cooperação. Ela envolve cooperação, ela envolve fé. Para você entender melhor. Dom de cura. Alguém que tem dom de cura. Quando Deus aponta alguém para que essa pessoa ore para curar, o Espírito Santo toma essa pessoa, aí toma a mão da pessoa, e a pessoa, de repente, ela sai andando assim, ó, porque o Espírito Santo tomou a mão da pessoa. Se eu ver isso, eu já meto o sinal da cruz na hora. Não é assim, irmão. O Espírito Santo não toma a mão, e a pessoa, eu não estou controlando, o Espírito Santo quer curar. Não é assim, irmão. Eu já falei para vocês, a vida do crente já é esquisita. Vocês querem tornar mais esquisito ainda? Vocês querem uns trem que torna o negócio mais louco do que já é? Não precisa, varão. Igual língua já é estranha, não precisa, irmão. Já é. Segura. Tem irmão que quer deixar o negócio mais estranho do que já é. Segura, irmão. Deixa esquisito do jeito que Deus fez. Não precisa ser mais. Então, olha só. O dom de cura vem, você tem a impressão no seu espírito. Você sente, você sabe, Deus está falando aqui. Vai lá, ora por ele. Aqueles que são mais experimentados, às vezes tem uma palavra de conhecimento ainda, de onde é a enfermidade, tal. Queimou aqui no seu coração. Você, em cooperação e fé, você chega no doente. Você cura? Não, mas você chega no doente. Você vai no doente, deixa eu orar por você? Posso? Em nome de Jesus, seja curado. Quem falou? Você. Por quê? Porque você creu. Quem fez? Deus. Cooperação, irmão. Cooperação. Por que você está falando isso, pastor? Porque parece que falar em línguas é diferente. Para alguns. Falar em línguas não é o Espírito Santo tomando a sua língua e começar a bater dentro da sua boca, irmão. Pelo amor de Deus, como eu disse, já é esquisito, não precisa ser assim. Também não é ficar repetindo glória, glória muito rápido. Vamos lá, irmão. Coopera crendo, mas também não precisa disso. É fé. Porque eu sei que tem gente que veio de escola aqui que era, você começa a repetir glória. E vai, glória, 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 glória. Quando vê, você está orando em línguas. Pastor, comigo foi assim, você está orando em línguas? Amém, irmão, glória a Deus. Aleluia. Deus é misericordioso, Deus é muito paciente, amoroso, mas você não precisa ficar falando rápido. Agora também o Espírito Santo não vai pegar a sua língua e começar a bater na sua boca. E você, o Espírito Santo tomou minha língua. Não, irmão, aqui dentro, eu já perguntei várias vezes, eu oro por isso há alguns anos. E aí quando eu vou orar, eu pergunto, quem aqui hoje nesse lugar? E às vezes o lugar está lotado de pessoas. E aí eu pergunto, quem aqui nesse lugar aqui já veio oração em línguas no seu interior? Veio, como você quiser chamar, porque alguns não sabem falar, não entendem essa linguagem, mas veio na mente dele. Ele orou em línguas. Quem aqui já orou em línguas e não liberou na boca? Um monte de gente levanta a mão. Um monte de gente. Por que que não falou? Alguns, é carnalidade. É minha carne falando. Outros, e se for o diabo? E se for o diabo, pastor? E se eu estiver imitando? Irmão, fé, irmão. O Senhor, ele diz assim, se um pai, preste atenção nesse conceito aqui que Jesus coloca. Se um pai, quando o filho pede um pedaço de pão, o pai dá pão e não pedra, que dirá Deus? E o texto diz que Jesus falava isso com relação ao Espírito Santo. Como que alguém quer algo de Deus
e Deus vai dar pedra, Deus vai dar carnalidade, Deus vai dar demônio. Não, irmão. O demônio entra é quando alguns pensam que ele pode. Esse é o problema. Quando alguns têm fé na direção errada, fé no medo. É aí que o diabo entra. Então, quando você falou e não expressou, você falou em línguas. Você não expressou. Agora você deve crer, abre a sua boca e deixa fluir. O que acontece também é que algumas pessoas fluem uma primeira vez. E aí tímidos ali começam a orar, e param. E nunca viram o que está depois do véu. Porque a incredulidade chegou. Não, continua, exercita, deixa fluir. Muitos irmãos usam o dom de línguas. Eu vou parar por aqui para não entrar nesse tema, que a gente vai ficar aqui muito tempo. Muitos irmãos usam o dom de línguas. Aliás, não usam, né? Porque o dom de línguas se torna algo que, assim, quando eles sentem a presença de Deus e eles não estão aguentando, eu oro em línguas. Às vezes sai até do culto, varão, hoje o culto foi, orei até em línguas. Não aguentei, varão. Não aguentei. Não é assim, irmão. Não deve ser assim. É algo para sua edificação diária. É algo que, uma vez que você recebeu, você deve usar frequentemente. Frequentemente. É seu. É seu. Usa. Amém? Agora vamos lá, se coloca de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Se o seu coração tem queimado por mais de Deus, se essa noite você sente que o Senhor está te chamando para mais, você quer mais, sai do seu lugar, nós queremos impor as mãos sobre você.